Oi gente, meu nome é Taisnara e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês um bolo de Halloween, vai ser um bolo de cérebro. E esse é um bolo que qualquer pessoa pode fazer, tá? Não precisa ser confeiteira pra fazer esse bolo não, qualquer pessoa em casa vai conseguir fazer esse bolo. A gente vai usar materiais comuns que tem em casa mesmo, tá? Não precisa de nenhum molde, não precisa de nenhum produto específico mirabolante não. Então qualquer pessoa vai poder fazer em casa esse bolo e eu tenho certeza que vai dar certo. Então acompanhe comigo agora o passo a passo da montagem do bolo, que é a primeira etapa do nosso bolo de cérebro. Para fazer a montagem do nosso bolo, então, a gente vai usar um potinho, olha, oval, tá? Vai dar certo a gente montar em uma forma de bolo também, mas só que a forma, o fundo dela aqui é quadrado, né? Depois a gente vai ter que tirar muito bolo com uma faca para dar o formato do cérebro. Mas se você não tiver um potinho assim oval, pode montar na forma também, que depois é só a gente cortando com a faca, né, para dar o formato. Mas aqui eu vou usar o potinho já no formato certo, que aí a gente não tem que ficar tirando beiradinha do bolo não. Então eu vou montar meu bolo aqui dentro desse pote, vou forrar com um plástico, tá? Um saquinho desses de supermercado, para o nosso bolo poder não grudar aqui no nosso potinho. E aí, para fazer esse nosso bolo, eu vou usar aqui uma massa amanteigada. Essa massa tem receita aqui no meu canal, tá? Eu ensino essa massa, vou deixar o link na descrição para vocês verem. Vou usar também um recheio de brigadeiro, olha, esse brigadeiro aqui eu também ensino aqui no meu canal, tá? Já tem a receita, então vou deixar o link na descrição também para vocês verem. E vou usar também uma caldinha de leite condensado. Essa caldinha de leite condensado, a gente coloca uma parte de leite condensado para 2 partes de água. Então, se eu estiver usando meio copo de leite condensado, eu vou colocar 1 copo inteiro de água. E aí é só a gente sacudir, tá? Só a gente mexer, não precisa colocar no fogo nem nada. Essa minha massa amanteigada, eu vou cortar aqui uma fatia redondinha do tamanho do nosso pote, para poder ser a última camada, né, do bolo no caso. A última camada que a gente vai montar. Então eu reservo essa parte aqui que eu cortei redondinha do tamanho do pote, tá? E a gente vai começar a montagem do nosso bolo aqui. A gente vai poder ir colocando pedaços, tá? Pedaços de massa a gente vai encaixando aqui no fundo do pote, para ser a primeira camada aqui do nosso bolo. Então, a gente vai preencher o fundo do pote todo com massa aqui. E agora, a gente vai regar essa massa. E com o recheio de brigadeiro, a gente vai rechear aqui a nossa primeira camada de bolo. A gente não precisa encostar o recheio até na beiradinha aqui do pote, porque depois, na hora que a gente colocar a próxima camada de massa, esse recheio vai amassar, né, digamos assim, e aí vai chegar até na beiradinha. Então, agora a gente coloca a próxima camada de massa aqui. A gente vai sempre dando uma pressionada, tá? Pra poder a massa encaixar bem lá dentro. Então, encaixamos a massa aqui no nosso bolo e agora a gente vai regar mais essa camada. E rechear de novo. E aí, agora pra finalizar, a gente vai colocar aquela camada que a gente reservou, né, redondinha aqui, do tamanho da forma, do tamanho do nosso pote que a gente tá usando pra montar. Então, a gente encaixa a massa aqui dentro. E agora a gente vai regar essa última camada. Agora esse plástico que ficou sobrando ao redor a gente vai puxar pra dentro pra poder embalar certinho e a hora que a gente colocar na geladeira o bolo não ressecar. Agora aqui em cima desse bolo a gente vai colocar uma base firme pra poder prensar o nosso bolo, tá? E a gente vai deixar ele na geladeira pelo menos umas 4 horas, tá? Pra depois a gente começar a confeitar esse bolo. Então agora eu tô aqui com o nosso bolo que descansou na geladeira, tá? O meu bolo ficou umas 6 horas na geladeira pra descansar e pra tudo conversar aqui, a nossa massa, o nosso recheio, ficar bem firme. Agora a próxima etapa a gente vai pra cobertura. E antes da gente fazer a cobertura que vai aparecer no nosso bolo, a cobertura real, a gente precisa fazer uma pré-cobertura. E pra isso a gente vai usar ganache,
que é para deixar o nosso bolo bem lisinho, bem firme, para depois a gente poder fazer a próxima etapa da cobertura, que vai ser com pasta de leite ninho. Para fazer essa ganache aqui, que é a pré-cobertura, a gente vai usar 200 gramas de chocolate em barra, chocolate fracionado, tá? E 20 gramas de água. A gente vai misturar esses dois ingredientes, colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter bem e virar a ganache. Então, olha, o nosso bolo tá aqui na tábua e percebe que ele tá redondo, como se fosse uma bola de futebol. Mas a gente sabe que cérebro, ele é meio oval, né? Então, eu vou cortar um pouquinho aqui dos dois lados pra poder deixar esse cérebro mais oval, não ficar tão redondo. Eu terminei de dar o formato que eu queria no meu bolo e agora com a ganache eu vou fazer a pré-cobertura. Essa pré-cobertura é só para espalhar um pouquinho de ganache aqui para firmar todas essas migalhinhas do bolo, tá? E deixar o bolo liso pra gente poder aplicar a pasta, que vai ser a cobertura do nosso bolo. Então, a gente vai espalhando, tá? Essa ganache, ela fica bem molinha mesmo e é bom que facilita na hora da gente espalhar aqui. E juntar todas as migalhinhas mesmo, como eu disse, do nosso bolo. Então tá aqui o nosso bolo com a pré-cobertura e agora eu vou limpar a tábua e a gente vai passar para a próxima etapa do nosso bolo. Agora a próxima etapa do nosso bolo, como eu disse, vai ser a cobertura com pasta e aqui eu tenho a pasta de leite em pó, mas pode ser feito com pasta americana também, tá? Que a pasta americana vem pronta já, então fica opcional. A receita da pasta de leite em pó eu tenho aqui no meu canal, tá? Vou deixar o link da pasta na descrição do vídeo também para vocês assistirem. A diferença é que a pasta do vídeo eu fiz com corante branco, tá? E essa daqui eu não preciso colocar porque eu vou fazer uma cobertura cor de rosa, então não tem necessidade da gente colocar o corante branco. O que eu tô fazendo aqui é tingindo a minha pasta de cor de rosa, tá? Pra isso eu tô usando o corante vermelho. E pra ficar um rosinha claro, num tom mais natural. Mas também não faz tanta diferença porque depois vocês vão ver que a gente vai passar uma caldinha por cima como se fosse o sangue. Vai ficar bem realista. E aí, então, essa caldinha vai ser bem vermelha mesmo. Então, não faz tanta diferença o tom de rosa que a gente for fazer aqui na nossa pasta. Então, agora com a pasta tingida, o que a gente vai precisar é um monte de cobrinha, um monte de minhoquinha. A gente vai enrolar aqui a nossa pasta, fazendo os canudinhos, né? A espessura é mais ou menos meio centímetro, tá? E a gente vai fazer vários e reservar para depois a gente colocar no bolo. Agora aqui com as minhas cobrinhas prontas, tem as do Antônio ali pelo meio também, a gente vai imaginar aqui no nosso bolo uma divisão aqui no meio. Pra gente poder fazer um pouco pro lado de cá e um pouco pro lado de cá. A gente pode riscar, tá? Pra marcar a divisão aqui do nosso cérebro. E pra colar a nossa pasta, a gente vai umedecer... essa cobertura de ganache aqui com água, tá? A gente aplica água com o pincel aqui ou com a mão mesmo, pra nossa pasta poder grudar aqui na cobertura de ganache. Então, agora a gente vai começar a nossa arte aqui. E a gente vai posicionar essas cobrinhas bem aleatórias, tá? Não tem jeito certo, não tem jeito errado. A única coisa é que esse comecinho aqui, que é a divisão, onde a gente colocou a marca, né? A marca aqui do centro, a gente vai fazer esse zigue-zague pra cá e pra cá também. E depois o restante é aleatório mesmo, tá?
Então dessa forma a gente vai colocando, tá, as cobrinhas aqui ao redor do nosso bolo, de forma bem aleatória mesmo, lembrando de respeitar essa linha que a gente quer marcar aqui ao redor de todo o bolo, dividindo nessas duas partes. Então aqui, olha, nosso cérebro tá todo preenchido, tá, com minhoquinha já. E agora o que eu tenho aqui é uma caldinha de leite condensado com corante vermelho. E essa caldinha eu vou usar um pincel para poder aplicar aqui no bolo e dar um efeito mais realístico, né? Porque esse tom de rosa não é tão real assim. Então a gente vai aplicar agora essa caldinha com corante vermelho aqui para dar um acabamento bem assustador aqui no nosso bolo. E pra fazer essa caldinha, tá? Não tem mistério não, é só o leite condensado com corante vermelho mesmo. Eu tô usando corante em gel, tá? Se a gente for usar anelina, não tenho certeza que vai dar certo não, porque a anelina ela é líquida, né? E ela demora bastante tempo pra chegar na cor que a gente quer. Então é melhor comprar um potinho aí de corante em gel vermelho, tá? Que vai dar mais certo. Então, gente, esse foi o resultado do nosso bolo aí de cérebro, nosso bolo de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aprenderam as técnicas certinhas pra fazer aí também. Façam e me mostrem que eu quero ver o resultado do bolo de vocês também, tá bom? Me acompanhem também pelo Instagram, tá? Vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram. Lá eu dou várias dicas de confeitaria, ensino várias coisas também. E também posto os meus trabalhos, né, minhas encomendas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Até a próxima. Tchau!